Deixa eu falar algo aqui para você, amado. É tudo muito bonito. Um encontro. Tem um trabalhar. Testemunho. Mas deixa eu falar algo para você. Moisés, quando ele chegou no Monte Horebe, não vai ser o ministrante, tá? Vai ser a cooperadora Cinti. Mas Moisés, quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, e uma foge em direção ao monte, o monte de Deus, o Monte Horebe. Moisés chega em um determinado lugar e ele vê uma sarça que está queimando, mas não se consome. E ele entra porque aquela sarça chama a atenção de Moisés. E Moisés vai até lá perto daquela sarça. Então era tudo bonitinho. Moisés chamou a atenção de Moisés. E Moisés via que aquela sarça não se consumia. Só que quando Moisés chegou lá perto, Deus falou para Moisés assim: ó Moisés, tira a sandália do lugar que está que é terra santa. Então tu passou no encontro, tu tem que deixar tudo do Egito lá, tá? É tudo. Eu vou repetir. Tá entendendo? Tudo. Tudo do Egito, tudo que tu vivia no Egito, você tem que deixar lá. Então reflita sobre isso. Você voltou para Jesus, você tem que deixar tudo do Egito e viver uma nova vida de santidade em Cristo. Então nós vamos entrar para a palavra. Nós vamos entrar para a palavra. Então tu vai ter tempo para refletir. Você mesmo que não passou no encontro hoje, tu vai ter tempo para refletir que Egito não faz mais parte do teu calendário. Quem está me entendendo? Então olha para o teu irmão e diz assim: irmão, fala com autoridade, porque nós não estamos em um velório aqui. Fala assim: irmão, Egito tem que ficar para trás, tá? A pastora Cíntia vai estar orando pela ministrante dessa noite. Aleluia. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor Deus, meu Pai, está aqui a tua filha, Senhor, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Pai, sei que algo o Senhor já colocou ao coração dela, Senhor, para falar conosco nesse dia de hoje, Pai. Pai, eu creio, Senhor amado, que através da vida dela, Senhor, o Senhor falará ao nosso coração. O Senhor dará, Senhor, direções, Pai, para nossas vidas, Senhor. Pai, que nossos ouvidos venham estar atentos, Pai amado, querido, a tudo aquilo que o Senhor queira falar conosco nesse dia de hoje, Pai. Peço a Ti também, Senhor, cobre a Tua filha, Senhor, com Teu sangue. Joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Guarda o lar dela, guarda o esposo dela, guarda a filha dela, Senhor. Guarda os bens, Pai, da Tua filha, Senhor. Blinda, Senhor, amada, a casa dela. E joga por terra, Senhor, toda ação do adversário, toda seta maligna, Senhor, tudo aquilo que o inimigo queira trabalhar, Senhor. Pai, eu creio, Senhor amado, nós saímos daqui hoje em posse de vitória, Senhor, porque eu creio do Teu trabalhar em nosso meio. Eu creio, ó Pai amado, querido, porque a Tua palavra, ela cura, Senhor. A Tua palavra, ela liberta, Senhor. A Tua palavra, ela restaura, Senhor. E eu creio nós saindo daqui, Senhor, curados, libertos e restaurados, Pai amado, querido, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Porque toda a honra, toda a glória, Senhor, é toda Tua, Senhor amado. Senhor, o Senhor não divide a Tua glória com ninguém, Senhor. E eu creio, Senhor amado, a Tua glória se manifestando sobre este lugar, Senhor. Se manifestando sobre as nossas vidas, Pai amado querido. E nós temos
um testemunho vivo, ó Pai amado querido, daquilo a qual o Senhor fez e o que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Pai, eu creio no teu trabalhar. Continue operando, continue fazendo, Pai, conforme teu querer e a tua vontade, Pai amado querido. E eu creio teu nome sendo glorificado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui neste lugar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a qual o Senhor Ele tem me dado, aos pastores, pela confiança, à igreja, os obreiros, pela confiança nessa noite. E eu confesso que eu estou no estreito. E o estreito é o lugar do cristão, amém? Falei, eu estou ali, a pastora, que Deus está falando, está confirmando tudo que Deus tinha ministrado no meu coração. Aí vem o pastor e também confirma. Eu estou na confirmação desde cedo. Hoje nós estávamos aqui na igreja desde cedo. E aí uma das minhas discípulas, do nada... porque então na palavra diz assim, assim. E eu olhei assim para a cara dela e falei, oxi, o que está acontecendo aqui? Desde manhã eu estou com as confirmações. Estou até feliz. Amém, igreja? Abra suas Bíblias em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 5. E que nessa noite eu possa ser esse instrumento, pelas mãos de Deus, sobre a vida de vocês. E antes de eu estar lendo, no momento que nós estávamos aqui, que nós recebemos encontristas, e ali nós começamos a entoar alguns louvores. E vocês vão entender o porquê de cada momento dessa ministração, o que o Senhor está falando. O Senhor Ele vai trazer o entendimento aos nossos corações, amém? Mas eu queria repetir um pedacinho de um louvor com vocês, que diz assim, ó. Quem diria que o Senhor faria tudo isso aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. E essa semana, eu confesso para os irmãos, que essa semana foi uma semana assim de muitas emoções. A partir do momento que eu fiquei sabendo ali que eu estaria ministrando a palavra, o Senhor Ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E quando foi nessa semana, algumas coisas começaram a acontecer. E o Senhor ali falando comigo.
E aí eu separei um momento com o Senhor do dia de ontem. E em casa eu comecei a meditar na palavra, meditar no que o Senhor estava falando para mim. E quando eu estava ali lendo a palavra, sentada na sala da minha casa, o Senhor, Ele falava assim para mim: filha, fala para minha igreja que na casa vai ter restauração. Eu vou estar falando mais uma vez. O Senhor, Ele te diz nessa noite: hoje na casa tem restauração. Por isso que eu disse que quando a pastora falava aqui, ela começou a falar de restauração, de famílias. E eu senti grandemente a presença do Senhor. E o que quer dizer restauração? O significado de restauração é renovar. Então na casa tem restauração, na casa tem renovo. Então o Senhor diz: na casa tem restauração, na casa tem restabelecer. O Senhor vai restabelecer algumas coisas na nossa vida. E o que é restabelecer? É tornar a colocar em seu lugar original. Então nessa noite o Senhor, Ele vai te colocar no propósito original. Ele vai trazer a verdadeira restauração. Então lá em 2 Coríntios, capítulo 5, seu versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vou estar lendo mais uma vez. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, e o Senhor, Ele me direcionava, e eu espero hoje conseguir colocar tudo aquilo que o Senhor, Ele ministrou em meu coração, para que a igreja possa entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer neste lugar, fazer sobre as nossas vidas. Há pessoas aqui que viveu uma experiência única. Há pessoas aqui que já passaram por essa experiência, que foi única, acredito, na vida de cada um aqui neste lugar. Pessoas que vivenciaram o encontro com Deus, pessoas que vieram do encontro de Deus, com Deus. Servos, obreiros, membros da igreja que vivenciou esse encontro com Deus, aonde histórias aqui já foram mudadas, transformadas. Vocês receberam essa transformação. Membros da igreja que já passaram, já vivenciaram essa experiência. Acredito que eu aqui nessa noite também, há pessoas neste lugar que ainda não passaram por um encontro. O convite já foi estendido sobre a igreja. Você que não foi, vá para o encontro. Essa experiência, ela é inexplicável. E quando nós olhamos essa palavra, assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós sabemos que foi um preço que Jesus pagou na cruz, por mim e por você. Ele morreu por salvação, Ele morreu sobre as nossas dores, porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele,
E a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Então nós sabemos que houve um propósito de Jesus ser enviado à terra, por ele passar por essa terra. Nós vemos os milagres que Jesus ele fez. A palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos mostra cada milagre que o Senhor ele deixou para que nós pudéssemos ouvir falar dele, ver o que ele fez sobre vidas, sobre pessoas. Aonde ele passava, Jesus curava. Aonde Jesus passava, ele libertava, ele restaurava, ele mostrava o amor, ele mostrava que ainda havia esperança, que havia ainda solução. Nós vamos ver na palavra do Senhor histórias sendo mudadas, né? O Senhor trazendo vida onde já não tinha vida, o Senhor trazendo esperança onde já não tinha esperança. Nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo essas palavras. E aí nós nos deparamos aqui nessa palavra qual nós lemos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aonde o Senhor hoje, ele entregou uma história nova para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Pessoas que já passaram por encontro, e o Senhor entregou uma nova história, uma nova vida para cada uma delas. E você ainda que não passou, o Senhor ele tem uma nova história para a tua vida, ele tem uma nova trajetória para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E quando nós ouvimos essa palavra, que se nós estamos em Cristo, nós somos novos em Jesus, novos em Cristo. As coisas já se foi, o que passou, passou. A partir de hoje, eu e você que está ouvindo essa palavra, o Senhor ele tem uma nova história para a tua vida. Só que entendemos que se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, algumas coisas na nossa vida precisam ser mudadas. Coisas na nossa vida necessitam de mudança. Porque aonde o Senhor ele te colocou hoje não vai caber mais. O Senhor ele quer mudar a tua vida por completo. Só que esse mudar por completo, a mudança de atitudes, a mudança de vida, e é algo que vem de dentro para fora. Já não cabe mais fazer o que nós fazíamos antes. E muitas das vezes, a palavra do Senhor vai relatar um cego que ele pedia esmola. Ele estava ali e Jesus poderia mudar a história dele. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus ali abre os olhos dele. Ele vê, ele está enxergando agora. E a partir daí se inicia uma nova história. Por quê? Porque ele não poderia estar mais ali, pois Jesus havia abrido a visão dele. Então, quando o Senhor ele diz: olha, eu tenho uma nova história para a tua vida. Sabe, todo o seu passado hoje, ele está sendo esquecido. Ele está deixado para trás. Eu estou fazendo uma nova história sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua saúde. Por isso que o Senhor ele diz a restauração na casa. Porque houve momentos da minha vida, da minha história,
aonde tudo já havia se perdido, a esperança. E um dia eu estive aí, como vocês, e Deus fazer isso comigo, me fazer uma nova pessoa, me dar uma nova história. Estar lá no encontro, para quem foi, é muito bom, é uma delícia. Como muitos disseram aqui, não dá vontade de nem voltar para casa. Eu lembro que quando eu passei, eu não queria voltar mais, eu queria ficar lá dentro. Eu falei, nossa Senhor, aqui é muito bom, que o negócio pega quando a gente sai. Porque a gente vivencia aquele momento com Deus e depois a gente se encontra com a nossa realidade. Quantos passaram por isso? De você receber uma história nova, Deus te entregar nas tuas mãos. E aí você fica ouvindo, o encontro não acabou ainda, o encontro não acabou ainda. O encontro não acabou ainda. E aí você recebe tudo aquilo que o Senhor faz na tua vida naquele lugar. E de repente, a gente volta para casa. E de repente, a gente se encontra com a nossa história. A gente se encontra com a nossa família. A gente se encontra com os nossos amigos. A gente se encontra com o pessoal do trabalho, com o pessoal da escola. A gente se encontra com a nossa realidade. E aí? Como é difícil se encontrar nessa realidade. Eu não sei o que você passou para chegar aqui. Isso eu falo para a igreja, eu não sei. O que você passou para chegar aqui hoje. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Deus marcou um encontro com você aqui neste lugar. E quando Deus ele marca um encontro com a gente, meu irmão, não tem nem como correr. Porque ele começa a dizer exatamente aquilo que nós somos. Ele começa a dizer exatamente aquilo que nós precisamos ouvir diante da presença dele, para que haja essa restauração do Senhor. E uma das coisas que o Senhor, ele ministrava em meu coração, é que o Senhor, ele quer restaurar a nossa vida social. Sabe quando muitas das vezes acontecem tantas situações na nossa vida, cada um tem a sua história. Aqui nós já ouvimos que aqui a mais foi tirada do lamaçal do pecado mesmo, o negócio do estreito. Aqui nós vemos que teve pessoas que foram ex-usuárias de drogas, já beberam, já fizeram tantas coisas. Então, o Senhor, ele está falando com a igreja, falando conosco. E quando o Senhor ele falava, eu quero restaurar a sua vida social, é quando você recebe uma palavra do Senhor, onde Ele quer mudar a nossa história, onde as velhas coisas já se passaram. Só que essas velhas coisas que se passaram, é só eu e você que sabe o que passou. Deus te pegou desse jeitinho que você estava e fala, olha, eu te quero. O mundo não te quis, mas eu te quero. Eu quero te restaurar, eu quero te limpar, eu quero te levantar, eu vou fazer sobre a tua vida. Só que é você que ouve essas palavras. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? É você que ouve essas palavras.
Olha, eu vou restaurar a tua vida, a tua história hoje já não vai ser mais a mesma. Mas quem ouve essas palavras somos nós. Só quem esteve naquele lugar sabe o que o Senhor, Ele fala para as nossas vidas. Só quem passa naquele lugar e fala: Senhor, que loucura é essa aqui? Aonde você chega no primeiro dia e fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora. Na sexta-feira dá vontade de correr. É ou não é? O que acontece naquele lugar é absurdo aos olhos humanos. Só que quem recebe essa palavra é eu e você. E quando nós saímos, que nós vamos nos encontrar com a nossa realidade não sabe o que você passou naquele lugar. O que você passou quando teve um encontro com o Senhor. Porque as velhas atitudes hoje não me cabem mais. Por isso que o Senhor, Ele quer restaurar a nossa vida social. Porque se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não vou fumar mais. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Porque já não me cabe mais estar nesse cenário. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e Deus entregou uma história nova para ti. Quando eu passei pelo encontro, a minha vida, ela estava completamente destruída. Completamente destruída. A minha casa estava deslacerada, acabada. Sabe quando você olha e fala assim: vixe, meu Deus, agora acabou. Era assim que nós estávamos em casa. E na minha casa eu fui a primeira a passar pelo encontro. Deus usou a pastora Alba, que foi a pastora que antecede os pastores, e falou do encontro. Ainda o Jardim São Paulo não existia. E ali ela falou do encontro, e foi uma luta, um encontro. Foi uma guerra, e depois nós vamos falar sobre essa guerra espiritual. Foi uma guerra onde uma batalha entre anjos e demônios. Quando Jesus estava lá querendo me resgatar, o inimigo querendo acabar com a minha vida. E aí eu passei pelo encontro, cheguei lá sexta-feira, no sábado. No sábado à noite, aquele negócio, vamos deixar o povo curioso. Sábado à noite aconteceu aquele negócio à noite. Aí Jesus me pegou e eu falei: gente, o que é isso? Aí domingo aconteceu outros negócios, eu falei: meu Deus, o que é isso? Só que o encontro acabou, e eu fui me encontrar com a minha realidade. E a minha volta de encontro foi lá no Parque São Francisco. E quando eu entrei dentro da igreja,
a minha mãe estava lá me esperando. E quando ela olhou para mim, ela viu que já tinha alguma coisa diferente. Porque, irmãos, a minha mãe ia para a igreja, meu pai ia para a igreja, só que eu era jovem. Continuo, viu? Vocês vigiam. Eu era muito jovem, eu era novinha. E jovem quer o quê? Jovem quer bagunça. Jovem não quer obedecer mãe, não quer obedecer pai. Jovem só quer saber de amigo. Jovem só quer saber de festa, de bagunça, de coisa errada. E eu ia para a igreja porque minha mãe falava para mim ir para a igreja. Só que eu estava dentro da igreja, só que a minha mente estava no mundo. E por causa da minha desobediência, eu comecei a entrar em caminhos terríveis. Eu fiquei com depressão, fiquei com crise de pânico. Uma menina que era sadia, já não havia mais saúde. Eu já não tinha mais alegria. Já tinha tentado suicídio. Por diversas vezes tentei me matar. Foi algo terrível. Já não tinha mais alegria, não tinha mais esperança. Eu estava esperando a morte. Os meus pais estavam esperando a minha morte. Porque aonde eu estava, só Jesus poderia me tirar, não tinha ninguém. A própria medicina já não sabia. Uma hora falava que era uma coisa, daqui a pouco falava que era outra. Mas Jesus me resgatou. Eu fui para o encontro e naquele lugar Deus mudou a minha história. Por isso que o Senhor, Ele te diz nessa noite: há restauração na casa, há esperança na casa, há esperança neste lugar, porque Ele está trazendo vida aonde não há mais vida. Ele está trazendo esperança aonde não há esperança. Eu fui para o encontro, eu fui batizada no Espírito Santo, que quando eu entro na igreja, que a minha mãe olha para mim, eu falando em línguas, algo muito novo. Gente, foi algo muito sobrenatural. Que eu, para quem me conhece, né? Eu sou pentecostal, viu? Eu gosto de sentir a presença de Deus. E era algo que eu já, por mais que eu, não adianta, irmãos. Por isso que Deus, Ele fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que se ele se desviar, olha, ele acha a casa rapidinho. Então assim, eu gostava da bagunça, eu queria ir pra bagunça, né? Minha mãe me quebrava a cara. Irmãos, minha mãe me quebrava a minha cara. Eu queria ela, os cabelos, o negócio era doido. E aí, tem que falar a verdade. Queria pro mundo e o próprio Espírito Santo usando ela para acabar comigo. Mas deu certo, viu? Hoje a palavra do Senhor diz para corrigir para corrigir os filhos, se necessário com vara. Vocês estão rindo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, filhos. O filho tem a mãe que merece. Tá? Filho tem a mãe que merece. Porque eu vou dizer uma coisa pra você: se a minha mãe não tivesse sido da forma que ela foi comigo hoje, eu não estaria aqui. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Então, filhinho, lindinho, você que é filho, tá?
Você tem a mãe que merece, viu? Você para de ficar falando aí que eu já fui jovem. Ô Senhor, Deus é misericórdia. Às vezes dá uma raiva, né? Mas repreende isso aí, que é o Satanás. Repreende isso em nome de Jesus. Cada um tem a mãe que merece. E a palavra do Senhor diz para, se preciso, né? Se preciso corrigir com a vara. Então tá bom, não era vara não, mas tudo bem, deixa pra lá. Então o que acontece? Minha mãe ali todo o tempo. E aí a gente sempre foi de uma igreja mais pentecostal. E eu achava lindo o povo falando em línguas. E aquelas mulheres, que a gente era da igreja mais rígida assim, vamos supor, né? As irmãs do cabelão, do saia até o pé. Um negócio bem... Eu sou jovem, viu? Vocês vigiam. E eu achava linda aquelas mulheres dando lugar e falando em línguas. E eu olhava, só que o mundo me atraía mais. Eu olhava e falava, não. Que quando eu tive um encontro com Deus, que eu vi que eu podia ter aquilo dali, só foi uma oração, irmão. No sábado à noite, quando acontece aquele negocinho lá, segredo nosso, então eu lá e só faço, Senhor, se eu for digna ainda, me batiza com teu Espírito Santo. Irmãos, eu fiz essa oração na hora que eu abri o olho. Eu lembro até hoje, me veio uma irmã bem grandona. E ela vem marchando. Na hora que ela me abraçou, fui batizada no Espírito Santo. Aí você vê uma mãe que na sexta-feira deixa uma filha destruída, acabada, sem esperança, pensando na morte, que eu só pensava na morte, só queria morrer. Quando ela olha no domingo, eu cheia do Espírito Santo de Deus, pulando, se alegrando na presença do Senhor, porque só Ele faz isso sobre as nossas vidas. Só Ele traz alegria, só Ele traz esperança, só Ele traz nova vida, porque o mundo aí fora, ele engana, ele machuca. Por quê? Porque às vezes vem pratos que parecem ser bonitos, e quando o inimigo ele te envolve, ele te machuca ao ponto de você desgostar da vida. Mas a própria palavra do Senhor diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio trazer vida sobre a tua vida com abundância. A alegria do Senhor está neste lugar. Alabaxere, candarabaxere, labás. A restauração na casa. Eu não sei qual é a necessidade que você precisa aqui neste lugar, mas o Senhor, Ele quer restaurar a tua vida social. Chegou um momento da minha vida, que por tudo que aconteceu, porque tem coisa na nossa vida que parece que todo mundo fica sabendo. Eita, você já passou por isso? Todo mundo está sabendo, todo mundo está apontando. Já passou por um momento desse? De você estar passando uma aprovação na tua casa, com teu filho, com teu marido, com alguém da tua casa, ou às vezes até com você. Tá a vizinhança toda sabendo. Oi, Senhor Jesus na causa. E aí tá todo mundo falando, por isso que eu estou falando. Quem recebeu a palavra foi você. Agora tem que ter mudança de atitude. A palavra continua. E aí a vizinhança, todo mundo, eita, só Jesus na causa. Onde eu passava, todo mundo falava, olha lá, olha o que aconteceu assim, olha lá, e apontou e falou. Voltei do encontro. E eu vivenciei todo aquele momento, e agora eu vou ter que passar na minha vizinhança. Eu vou ter que passar no meio da minha parentela. Eu vou ter que pensar em todo mundo, por que aconteceu com você? Você não era assim. O
que está acontecendo com você? Aconteceu isso, é você aquela, não sei o quê. E agora? E agora nova criatura eu sou. As velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo naquele momento. Então as pessoas começaram a ver eu indo para a igreja, verdadeiramente. O Senhor começou a fazer sobre a minha vida. O Senhor começou a trazer vida onde já não tinha vida. O Senhor entrou na minha casa e restaurou a minha família. O Senhor entrou na minha casa e restaurou a minha saúde. O Senhor entrou na minha casa e restaurou a minha alegria. O Senhor entrou na minha casa e me deu vontade de viver de novo. Talvez se eu não tivesse me permitido, porque você vai ter que se permitir passar por algumas coisas. Você vai ter que permitir o Senhor mexer em algumas coisas. E isso vai trazer muitas das vezes dor. Isso muitas das vezes vai trazer desconforto. E hoje, eu olhando para a minha história, eu nunca imaginaria que hoje eu estaria aqui, vivendo esse momento. O Senhor, Ele fez tantas coisas, irmão, tantas coisas, que só quem vivenciou aquele tempo, que há pessoas aqui neste lugar que vivenciou, que viu a trajetória dos meus pais, que viu a minha trajetória, viu quem eu era. Uma coisa hoje é eu estar aqui falando, olha, Deus fez a minha vida, mas tem pessoas aqui neste lugar que viu a situação a qual eu estava, e eu nunca imaginaria hoje estar aqui falando de Jesus, do que o Senhor, Ele fez na minha vida, porque na minha vida já não tinha mais esperança, já não tinha mais solução. Mas tem que ter mudança de comportamento. Você vai ter que realmente, a partir de hoje, deixar para lá aquilo que na sexta-feira ainda você fazia. Você hoje que não passou por encontro, já passou, eu vou passar, eu profetizo sobre a tua vida, né? Em nome de Jesus, que você vai vivenciar esse momento. Talvez o que você fez hoje à tarde, antes de vir para o culto, talvez não. Se você fez alguma coisa de errado, a partir de agora, você vai ter que deixar. Porque uma das coisas é reconhecer: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu te entristeci. Senhor, eu deixei. Porque a palavra aqui é para todos. Há pessoas que acabaram de chegar do encontro, vivenciar algo sobrenatural. E há pessoas aqui neste lugar que já passou pelo encontro, mas no meio do caminho, aleluia, no meio do caminho, o velho homem voltou. Mas o Senhor te diz: eu tenho uma nova história para a tua vida. Eu tenho uma nova história para a tua casa. Eu tenho uma nova história para ti, porque eu te tirei de lá. Eu te tirei do passado. Eu te trouxe aqui porque eu quis falar contigo aqui neste lugar. Vai ter que haver mudança de comportamento. Vai ter que ser deixado para trás as más atitudes, as más palavras, os maus pensamentos. Vai ter que deixar para trás. Muitas das vezes nós clamamos por uma nova história. Ah, Senhor, entra na minha casa, mas você não muda. Senhor, restaura o meu casamento, mas eu não mudo. Senhor, restaura o meu filho, mas eu não mudo.
Como que nós queremos vivenciar o novo de Deus se nós não mudamos o nosso comportamento? E muitas das vezes, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, nós colhemos algumas angústias, choros, aflições, por causa de nós mesmos. Por isso que o Senhor está te falando nessa noite. Há restauração neste lugar. A alegria do Senhor está neste lugar. A restauração do teu casamento está neste lugar. A restauração dos teus filhos está neste lugar. Mas você vai ter que deixar o Senhor fazer de novo. Talvez você, nessa noite, é aquele vaso que se quebrou na mão do oleiro. Hoje o Senhor, Ele te convida a ser restaurado. Porque o Senhor te diz nessa noite: eu não abro mão. Eu não abro mão da tua casa. Eu não abro mão da tua história. Eu não abro mão das minhas promessas. Por isso Ele te diz essa noite: se posicione na minha presença, porque tem restauração. Talvez você chegou aqui e falou: Senhor, não tem mais jeito. O meu casamento acabou. Senhor, não tem mais jeito, a minha saúde acabou. Senhor, não tem mais jeito, o meu relacionamento acabou. Mas se você, nessa noite, reconhecer, se nessa noite você se colocar na posição, se nessa noite você deixar o teu passado para trás e dizer: Senhor, faça sobre a minha vida mais uma vez. Entra com restauração mais uma vez. Ah, Senhor. Há pessoas aqui que o Senhor está falando grandão neste lugar. Lá em Ezequiel capítulo 36, coloca para mim no telão, por favor. Todos conhecem aqui o Ezequiel 37, né? O Vale de Ossos Secos. Coloca para mim Ezequiel 36. Versículo 26. Talvez você chegou aqui, como eu disse, um vaso quebrado. E o Senhor tem restauração para a tua vida. Mas olha o que o Senhor Ele diz para a tua vida nessa noite. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei a vossa carne, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Todas as vezes
que o povo de Israel começava a seguir outros deuses. Nós vamos ver na palavra do Senhor, o Senhor sempre levantando alguém para fazer com que aquele povo voltasse ao Senhor. Todas as vezes que o povo se desviava, o Senhor levantava um profeta. E ali, né, o profeta falava para aquela nação: olha, se você não se converter dos seus maus caminhos, se você continuar adorando outros deuses, eu vou vir e vou destruir, eu vou acabar. Nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo isso. Mas quando havia um arrependimento do povo, aonde o povo começava a dizer: Senhor, a nossa esperança se acabou. O que o Senhor ele falava? Uma promessa de restauração. Todas as vezes que o povo se convertia dos seus maus caminhos, o Senhor ele vinha e falava: agora eu vou te restaurar. Vou tirar esse coração de pedra, vou colocar um coração de carne, e eu vou derramar sobre você o meu Espírito Santo, e você vai ser cheio. Lá em Ezequiel 37, Deus levanta o profeta e diz para ele: olha, você está vendo esse vale de ossos secos? É toda a casa de Israel. Será que pode esses ossos reviver? E ele diz: Senhor, tu sabes. Então ele começa: então profetiza, 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 profetiza. E nós vamos ver um reboliço acontecendo naquele lugar, e osso, e tendões, e carne, e o Senhor derramando o Espírito. E é isso que o Senhor irá fazer neste lugar. O Senhor irá te restabelecer a origem. Ele vai te refazer. Isso vai ser fácil? Você vai ter que continuar sendo essa pessoa nova, porque situações virão. Isso até a vinda de Jesus. Muitos vão desacreditar daquilo que o Senhor ele fez sobre a tua vida. Muitos vão olhar de: que encontro, que história, que igreja. Mas a tua família não está assim, mas não aconteceu aquilo dali. Você vai ter que continuar sendo a nova pessoa para viver essa nova história do Senhor. Por isso, algo que a pastora falou neste lugar é só para corajoso. É só para corajoso. É só para corajoso, só forte. E você é forte. Permaneça. Uma das coisas que o Senhor ele trouxe ao meu coração foi Jacó. Acredito eu que vocês ouviram bastante sobre essa palavra. Mas exatamente quando Jacó ele vê aquele homem, que Jacó olha: peraí, vou segurar ele. E a palavra do Senhor diz que Jacó ali ficou a noite toda. O anjo querendo sair, Jacó grudado no anjo e não solta o anjo. E foi a noite toda, a noite toda. De repente o anjo olha para Jacó e diz: qual é o teu nome? Eita, irmão, é forte, né? E ele diz: Jacó. E o anjo diz: pois daqui por diante não se chamará mais Jacó,
mas Israel. E era esse ponto que eu queria chegar aqui neste lugar. Israel, que diz assim: permita que Deus prevaleça. Vou estar falando de novo. Seu nome já não será mais Jacó, mas será Israel, que quer dizer: permita que Deus prevaleça. E é isso que o Senhor, Ele te diz nessa noite. Permita que Ele prevaleça sobre a tua vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Permita que Ele prevaleça. Segura a tua bênção, meu irmão. Segura essa tua história. O Senhor entregou para ti. Ele fez a promessa para ti. Então segura e não solta. Vai vir luta, vai vir tempestade. A própria palavra vai dizer que Jacó saiu mancando. Ainda que você saia mancando, irmãos, ainda que você saia mancando, não solte aquilo que o Senhor te entregou hoje. Não solte essa permissão que o Senhor está fazendo você vivenciar neste lugar. Segura Ele. O Senhor te fez uma promessa nessa noite. Vou eu entrar com restauração no teu casamento. Segura o teu casamento, irmão. Segura. Tá vendo? Te mostrando aqui. Segura. Deus falou que vai entrar com restauração no teu casamento. Segura. Deus falou que vai entrar com salvação na tua família. Segura essa bênção. Não desperdiça por nada. Permita que Deus prevaleça. Então o homem velho não vai prevalecer. Quem vai prevalecer é Deus. É Deus. E para fechar, fiz uma anotação aqui que me chamou uma atenção. Lá em Gênesis capítulo 35, depois vocês gravam aí e vão ler em casa, hein? Lição de casa. Vai dizer que Deus fala para Jacó: Jacó, vai para Betel. E lá, ergue um altar. Ergue um altar lá em Betel. E ali nós vamos ver toda uma história, né? Jacó, os filhos, as esposas de Jacó. Ali filhos que nasceram, esposa que faleceu. E ali enterrando. Mas Jacó não se desviou do propósito. Foi para o altar. Foi para Betel levantar um altar. E aí a palavra vai dizer que põe uma coluna de pedra. E quando nós levantamos o altar, quando nós estabelecemos um altar, nesse altar tem que ter conserto. Nesse altar tem que ter confissão. Nesse altar tem que ter quebrantamento. Nesse altar tem que ter sacrifício. Então, aonde Jacó foi mudada a história, Deus, mas lá para frente, fala: vai lá e estabeleça um altar. Então, quando Jacó está colocando aquela pedra, aquele altar, ele está estabelecendo naquele lugar confissão, conserto, aquebrantamento, sacrifício. E a palavra vai dizer que ele derramou vinho.
E o vinho representa a alegria, algo novo. E vai dizer que Jacó pega o óleo de oliveira e joga naquele lugar. E o óleo de oliveira representa a presença de Deus. Chamou aquele lugar Betel, a casa de Deus, porque foi naquele lugar que ele viu que ele viu Deus face a face, e a história dele foi mudada. Então o Senhor, Ele está falando para você: estabeleça um altar onde tenha quebrantamento, confissão, aonde tem sacrifício. Derrama óleo, porque vou eu trazer alegria, vou eu trazer novidade do Senhor, vou eu trazer presença de Deus. É casa de Deus, é casa de Deus, porque foi neste lugar onde você teve um encontro com Deus e a tua história foi mudada. A tua história foi mudada. Neste momento eu peço para a igreja se colocar de pé. Chamar o ministério de louvor. E nesse momento, depois dessa palavra, você vai dizer essas palavras para o Senhor. Se você não souber a letra desse louvor, feche os teus olhos e conversa com Ele, porque Ele está aqui para responder essa oração. Mas que venha haver confissão, quebrantamento, arrependimento. Peça para o Senhor: Senhor, restaura. Ainda tem esperança mesmo, Senhor, para o meu casamento? Tem esperança. Senhor, então faz de novo, faz mais uma vez, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre o meu ministério, porque tem restauração na casa, tem alegria, tem novidade do Senhor na casa. Amém? Vamos adorar. Faz-me morrer pras coisas deste mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando chegas tudo fica colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas deste mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você.
Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo Colorido, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Faz outra vez. Será que você pode levantar as suas Faz mãos? outra vez. Declare essas palavras. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez. E faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, Senhor. Traz a tua restauração, Senhor. Restaura, traz vida, Senhor.
outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Aleluias. Nesse momento, você que ouviu essa palavra, nesse momento que você entendeu essa palavra, que você entendeu que o Senhor, Ele quer entrar com restauração, que nessa noite Ele quer te entregar, Ele está disposto a entregar uma nova história, uma nova trajetória para a tua vida. E nós entendemos pela palavra que nossas atitudes, as nossas vidas passadas já não cabem mais. Nesse momento eu quero fazer um convite para você. Você que queira aceitar Jesus nessa noite, vem aqui na frente. Você que quer se reconciliar, renovar a tua aliança, saiba que o Senhor, Ele tem restauração para a tua casa, Ele tem restauração para a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Só que muitas das vezes é necessário nós tomarmos essa decisão de aceitar a Ele como o nosso Salvador, se reconciliar com Ele, reatar a nossa aliança com Ele. Então nessa noite, há alguém na casa que queira aceitar a Jesus? Vem aqui na frente ou estende as tuas mãos. Um servo vai estar indo até você. Você que queira se reconciliar com o Pai nessa noite, reatar a tua aliança, você entendeu essa palavra e quer viver essa nova história. Você que queira se reconciliar, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Algum servo, você que queira levantar a sua mão, o servo vai até você. Nós sabemos que nós temos encontristas na casa. Você vivenciou algo extraordinário da presença do Senhor, mas é necessário que você faça essa confissão, entregando a tua vida para Jesus, se reconciliando com Jesus, renovando por completo essa aliança. Que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu, era eu
tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluias. Grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio neste lugar. Há filhos retornando, há filhos sendo restaurados, curados. Grande é o mover do Senhor neste lugar. Então assim foi levado ao lugar de muita dor, crucificado. Amém. Amém. Neste momento, eu quero estar entregando a minha oportunidade. Acredito que nessa noite tudo aquilo que o Senhor Ele colocou no meu coração, eu entreguei diante da igreja, e que eu possa ser esse instrumento, né, usado pelo Senhor para vocês. E desde já eu quero agradecer a minha oportunidade, e as tuas palmas ouvem e engrandece o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tá aqui com um monte de papelzinho. O Senhor colocou no coração da pastora, olha, minha filha, da cooperadora Cindy, para nós estarmos orando pelos casais, tá? Irmãos, o encontro é assim, se estende um pouquinho, mas glória a Deus e aleluia. Só que antes, nós vamos orar, eu e o pastor vamos orar por todos os casais. E Gisele